Alô, vibradores, está começando mais um VibradaCast. Eu sou o Caissara e eu fiquei com todo o futebol da família. Aqui é o 86 e todo jogador de futebol tem um irmão. E os atletas de Cristo, quantos irmãos eles têm? Irmãos, aqui é o Aguiar. Foi revelado o 11º mandamento. Nunca deixarás de escutar o VibradaCast. O Dibrada voltou! O Dibrada voltou! O Dibrada voltou! É isso aí, vibradores, o VibradaCast tá de volta em mais uma edição emocionante. Vamos falar sobre os Irmãos da Bola após um pequeno hiato aí. Acho que vocês nem notaram que o VibradaCast ficou algum tempo ausente da sua timeline aí, do seu agregador, mas a gente tá de volta para falar dos Irmãos da Bola. Hoje é dia do irmão, vibradores, e a gente vai falar um pouquinho aí de cada jogador. Cada família tem vários jogadores, uns são bons, outros nem tanto. Então é que nem a nossa família aqui do Dibrada. Uns têm mais habilidade, outros têm menos, mas o time é campeão sempre, certo? E Aguiar, eu queria saber, por onde você andou todo esse tempo aí, Aguiar? O que você andou fazendo nesses meses fora do Dibrada? Estava acompanhando a tocha olímpica. A tocha olímpica? Quem que acendeu a tocha olímpica? Nada mais, nada menos do que ele. Ele o quem? Anjo Caído. O Anjo Caído veio assistir as Olimpíadas aqui no Brasil? Não perdeu uma partida. Bacana. Quem que é o irmão do Anjo Caído? O irmão do Anjo Caído são os arcanjos. Ele teve uma briga lá em cima, ele ficou meio brigado com o pessoal lá de cima, quando ele veio aqui pro andar de baixo. E segundo ele é infernal jogando bola. Você, meu amigo de fé, meu irmão, camarada, amigo de tantos caminhos e tantas jornadas, cabeça de homem, mas o coração de menino. 86, estamos aqui, eu e você, nesse programa especial de irmãos. Vamos aqui fazer uma satisfação aos nossos ouvintes, a nossa pequena audiência, porém fiel, que esteve nos esperando aí para mais um podcast. A gente ficou no hiato grande aí devido a vários motivos, a gente tem muita desculpa aqui, mas a verdade é que a gente tinha um compromisso de publicar o podcast e a gente falhou, mas a gente vem aqui se retratar com mais uma edição. E importante, a gente vai, para conseguir entregar no prazo, para que a gente conseguir fazer um programa mais bacana, a gente vai assumir o compromisso de entregar a cada 15 dias o podcast. Ou seja, em vez da gente ter aquele compromisso que a gente nunca conseguia cumprir, que era um podcast por semana, a gente resolveu abrir nosso prazo para 15 dias, ou seja, segunda sim, segunda não. Você vai ter um podcast na sua timeline lá do seu agregador. Com esse período maior, a gente tem um trabalho de poder elaborar melhor as pautas do podcast e também para editar tentar deixar com uma qualidade melhor e assim fazer o podcast mais produtivo pra gente e mais agradável a vocês que estão ouvindo. É verdade, Caissara, a gente andou falhando aí, né, por conta de compromissos pessoais. Teve a questão do computador que deixou a gente na mão, a gente deu um tempo aí, né, as correrias individuais, mas a verdade é que a gente tinha um compromisso de fazer o podcast e apesar, né, de não ser nada remunerado nem nada, a gente sabe que tem os ouvintes, né, tem o pessoal que assina o feed. Teve até uma ouvinte nossa, Ana Júlia, que mandou perguntando se a gente não ia voltar a fazer, perguntando como que ela fazia para ouvir os programas, porque teve até uma época que o servidor caiu, enfim, vários problemas, mas aí a gente, por conta disso, fizemos uma reunião e vamos fazer um programa quinzenal, mas a gente vai tentar fazer o programa, apesar de ser com prazo maior, tentar deixar ele um pouco mais estendido, tentar colocar algum quadro novo. Vamos tentar se reinventar, né, Caissara? Porque
O pessoal gosta de ouvir, apesar da nossa audiência, como você disse, não é gigante. A gente tem o público fiel, tem o pessoal que assina o nosso feed aí e que acompanha as nossas palhaçadas aí. E a gente agradece a esse público que com certeza vai voltar a ouvir e vai fazer a nossa audiência aí aumentar mais e mais. A gente agradece cada pessoa que esperou aí esse tempo. Agradecendo a Júlia aí e também outros ouvintes que mandaram e-mail pra gente perguntando sobre o andamento do programa. E acho que é isso, né, Caissara? Segunda, então, a primeira segunda do mês e a terceira segunda do mês vai de Bradcast. Então, tamo junto aí, Caissara, e só fala pro pessoal acessar as redes sociais aí, dar um parecer aí. Pedir pra galera dar aquela contribuição com os likes, com os compartilhamentos, aquela parada toda que você já sabe. Sempre acesse dibrada.com.br para visualizar os posts e tudo mais, mas é importante que você assine o feed para receber automaticamente de acordo com o seu agregador. E vamos para o programa falar sobre Irmãos da Bola aí, que tem muita curiosidade, muita lembrança para você curtir. E até mais. O seu coração é uma casa de portas abertas. Amigo, você é o mais certo das horas incertas. Às vezes em certos momentos difíceis da vida, em que precisamos de alguém para ajudar na saída, a sua palavra... Mas bom, vibradores, vamos aqui emendar o nosso papo sobre irmãos do futebol, porque a gente tem acesso a uma lista aqui que muitos jogadores, muitos irmãos de jogadores, duplas são famosas, mas tem alguns que nem todo mundo conhece. A gente vai aqui relembrar e a gente vai discutir aqui, é uma vantagem ou é uma desvantagem você ter um irmão bom de bola? Porque eu tô aqui pensando comigo, Aguiar 86. Imagina você nesse mundão de meu Deus aí, como é difícil se tornar um jogador de futebol e de repente você vai lá, consegue ser um jogador de futebol de um time médio, só que seu irmão, meu amigo, seu irmão já foi eleito o melhor do mundo. Aí você vai lá naquele almoço de domingo, naquele Natal em família, e todo mundo só quer saber do irmão famoso, irmão que já levantou caneco, irmão que já foi eleito o melhor do mundo. É o caso dos irmãos Cannavaro. Você sabia que o Cannavaro mais famoso, que jogou na Juventus, jogou no Real Madrid, foi campeão do último título mundial da Itália, ele era o capitão, foi lá, levantou a taça e, consequência disso, foi eleito o melhor do mundo. Você sabia, Aguiar, que ele tem um irmão? E pra piorar a situação, o cara ainda é zagueiro. O cara não é famoso por quê? Jogou no Palmeiras? Não. O Paulo Cannavaro é o irmão menos famoso. Eles até são bem semelhantes assim fisicamente. Carequinhas, era um zagueiro. O Paulo Cannavaro jogou na Napoli. Tem uma foto aqui que ele foi até capitão. Ele deve ter sido um jogador de certa importância no Napoli. Mas fala sério, você tem um comparativo. O Fábio Cannavaro foi eleito o melhor jogador do mundo, cara. Ele fez um feito muito grande, porque normalmente são jogadores ofensivos que são eleitos o melhor jogador do mundo. A gente vive aí há 8, 9 temporadas que só é Cristiano Ronaldo e Messi no ataque. Antes foi Ronaldinho Gaúcho. Enfim, o Cannavaro fez uma coisa aí que vai ser difícil se repetir. E a zoeira deve rolar solta nos almoços de família, porque o Paulo Cannavaro deve ficar com carinha de chateado, porque os assuntos preferidos devem ser em torno do Fábio Cannavaro. E o embaçado é que eles são da mesma posição, né? Se fosse um atacante, o outro zagueiro, né? O que ganhou o prêmio de melhor jogador do mundo é o Fábio, é o zagueiro. Se o outro fosse atacante, fosse meio campo, podia até haver uma diferença, né? Jogam em posições diferentes, é mais fácil jogar de zagueiro, de atacante ou qualquer outra coisa que o valha, pelo menos para ser uma desculpa mais aceitável. Mas no caso, os dois são zagueiros, né? E o irmão mais novo parece que é 8 anos mais novo que o Fábio, né? Eu acho que deve rolar umas piadinhas aí mesmo. O que você acha, Aguiar? Ah, com certeza, né? De na hora do almoço. Pô, fui melhor do mundo e não sei o quê. E aí, de repente, o outro irmão que só jogou no Napoli
Pô, o Napoli é o São Caetano melhorado, pô. Nossa, já começou, o Aguiar é incansável. Essa comparação do Cannavaro, os irmãos Cannavaro, são até um pouco desproporcional, mas e o Assis e o Ronaldinho? Todo mundo nem sabe que o Ronaldinho tem um irmão, foi jogador, né? O Ronaldinho, ele foi muito famoso, jogador mundialmente conhecido. O Assis foi mais um jogador que passou pelo mundão da bola aí. Acho que ele só teve alguma relevância no México, se eu não me engano. Ele jogou no Corinthians também, né? Ele teve uma passagem muito curta, mas aí ele é mais velho que o Ronaldinho Gaúcho. Ele já veio pro Corinthians como o irmão do Ronaldinho Gaúcho. Aí você vê que a coisa tá errada, né? Ô Aguiar, você acha que o Assis ganhou mais dinheiro como jogador de futebol ou como empresário do Ronaldinho? Porque o cara é bom, né? Pra ganhar dinheiro como empresário, o cara é bom. Eu acho que ele ganhou mais como empresário, até porque os tempos são outros, né? Aquele tempo lá que ele foi jogador não ganhava tanto dinheiro como hoje. E você já viu o cara bom pra barganhar que nem aquele irmão do Ronaldinho? Porque esse aí é o cara que gosta de jogar com todo mundo, né? Com certeza, ele é o famoso ladrão de camisa do Flamengo, né? Foi lá na loja do Flamengo, levou um monte de camisa embora porque o Flamengo não tava pagando, vocês lembram disso? Não, conta essa história aí, ô Aguiar. Vocês não sabem disso, não? O Ronaldinho saiu sem receber o Flamengo, aquela coisa toda, né? E aí, o que o Assis fez, o irmão? Foi lá na loja oficial do Flamengo, pegou um monte de uniforme, um monte de artigo do Flamengo pra vender, pra compensar o prejuízo. Nossa, vai ter que vender muita camisa pra compensar o prejuízo. Pra pagar um mês de salário do Ronaldinho, vai ter que ser camisa pra caramba, hein? Mas é um papel ridículo, né? Que uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Mas o Assis devia ter pensado um pouco nisso, porque o futebol carioca é muito famoso e não é por pagar os seus atletas em dia. Ele fez um leilão com Palmeiras, Grêmio e Flamengo, acabou optando pelo Flamengo, mas era meio óbvio que isso aconteceria. Inclusive, o Ronaldinho também tá processando o Atlético Mineiro. O Ronaldinho já tem muita grana e vai continuar recebendo devido a essas saídas conturbadas que ele tem. No Fluminense, você acha que ele não vai receber uma boa grana também por ter jogado só 10 partidas e ter encerrado o contrato antes do previsto? O Ronaldinho Gaúcho tá com burro na sombra. E o irmão dele, em consequência. Dá pra não pensar em você. Sandy Júnior, de segunda a sexta, 12:30. No Viva! Vocês sabem que o Rei Pelé teve um jogador irmão? Não, desconheço. Então, eu até puxei aqui, o nome dele era Jair Arantes do Nascimento, é o Zoca. Chegou a jogar no Santos, inclusive. Entendeu? Mas é claro, né? Além de não dá pra fazer sombra com o rei do futebol, né? Ficou meio no esquecimento, mas... Mas ele é mais novo ou mais velho que o Pelé? Ele é mais novo que o Pelé. Hoje ele mora em Nova York, São Vicente, tem apartamento na Ilha Pochá e tal, mas assim, não foi um jogador de destaque, né? Só foi conhecido pelo nome, por ser irmão do Pelé. Ele deve ter vindo daquela esquema do... Tem um meu irmão aí, ele bate uma bolinha, vem aí, faz um teste. E como você vai falar não pro rei do futebol, como você disse, né? Então treina aí, fica aí de boa. Se jogasse bem seria legal, se não jogar, fica aí, se concentra, tá tudo certo. Quem que vai negar um pedido do Pelé? Eles jogaram no Santos de 62, mas o Zoca nunca foi titular, né? E é claro que não tinha nem como ser, né? Porque aquele time do Santos é considerado um dos melhores do mundo, né? E não é só porque era o filho, né? O irmão do Pelé que o cara ia ter uma vaga fácil. Podia ser filho também, vai ver que o Pelé não sumiu. Falou que era irmão, tá ligado? Pode ser, né? Vai que... Lembrando assim de jogadores bem sucedidos, né? Temos o Dr. Sócrates, um dos mestres da democracia corintiana, e o Raí, né? Que é o rei de Paris, né? Que foi um grande jogador pelo São Paulo, mas se destacou muito também no Paris Saint-Germain, foi campeão do mundo em 94. São dois irmãos que se destacaram. Claro que o Sócrates se destacou num tempo diferente, que o Campeonato Paulista era mais forte, aquela coisa toda. Então, os títulos que ele ganhou pelo Corinthians deu aquele certo destaque a ele. E o Raí nem se fala, né? 2 títulos mundiais, Libertadores. Esse caso é bem curioso porque, assim, eu sou de 89, então não tem nem como falar sobre o Sócrates. O Raí, acompanhei o finalzinho de carreira quando ele voltou pro São Paulo em 98, 99. Falar que o cara voltou e foi transferido pra jogar final. Então, outros tempos do futebol, o cara chegava na quarta e jogava no domingo. Mas o caso do Raí, do Sócrates, é bem curioso porque, assim, todo mundo fala que o Sócrates foi um baita gênio, né? Um cara realmente muito diferenciado. Só que o Raí teve a carreira mais consagrada do que o Sócrates. O Raí foi campeão da Libertadores e do Mundial pelo São Paulo, foi tetracampeão com o Brasil em 94,
foi bem sucedido na França. Então é um cara que, apesar de muita gente falar que tinha um talento um pouco menor, acabou dando, entre aspas, sorte de jogar nos times certos, né? E conseguiu uma carreira mais bem sucedida. E o Sócrates foi um cara importante, mas ele ficou mais marcado pela história dele no Corinthians. E aquela fase do Corinthians, o Corinthians não ganhava nada de relevante, né? Os corintianos que me perdoem, mas até 90 o Corinthians só tinha ganhado o Campeonato Paulista, e isso é literalmente falando. Era a mesma coisa que a Inter de Limeira. Não. A Inter de Limeira ganhou o título paulista também em 86, é a mesma coisa. Não vamos depreciar aqui a história do Corinthians, mas é fato que o Corinthians vivia jejum de títulos importantes, não dá nem pra chamar de jejum, né? Era uma abstinência mesmo. E a partir de 90, assim, o Corinthians decolou e tal, hoje é um dos times grandes, mais conquista títulos, enfim, mas voltando ao Sócrates e o Raí, é curioso essa história dos dois. Você chegou a acompanhar o Sócrates alguma coisa, Aguiar? Nossa, você sabe que eu acompanhei sim, inclusive o Sócrates jogou no Santos, porque o Dr. Sócrates, apesar de ser o maior jogador da história do Corinthians, um dos maiores, aliás, ele era santista, e ele jogou uma temporada pelo Santos para realizar o sonho de vestir a camisa do Santos. Mas voltando, eu assisti uma partida uma vez, Corinthians, aqui o Paulista, né, contra o Corinthians da Inglaterra, um amistoso internacional em 88. Meu, o Sócrates que jogou mais de calcanhar do que todo aquele time lá da Inglaterra que veio. O cara era bom demais, mano, fazia gol de calcanhar, dava toque de calcanhar, vou te falar, lembra o Rincon quando chegou no Palmeiras, né, se vocês querem ter uma ideia mais ou menos como jogava o Sócrates, ele lembra um pouco o Rincon que tinha esse negócio de dar toque de calcanhar, receber na frente, dar um toque com efeito, vocês lembram disso, quando o Rincon chegou no Palmeiras? O Rincon chegou no Palmeiras em 95, 96? Por aí, 95, 96, por aí. Cara, eu lembro, acho que devia ter uns 8, 9 anos, eu lembro que fez a Globo até falou, fez uma grande propaganda de quem estrear no Palmeiras, é o argentino Mancuso. Eu lembro quando o Mancuso foi estrear no Palmeiras, a Globo fez até uma propaganda, falou que ia vir um jogador estrangeiro e não sei o que. Mas, estando agora o caso do Sócrates e do Raí, independente de quem seja melhor que o outro, os dois são muito bons de bola e os dois são muito... tem a carreira consolidada, né? Então, você não vê os outros falando assim, o Raí, irmão do Sócrates. Você vê falando, o Raí do São Paulo, Sócrates do Corinthians. Você não vê um falando assim, o irmão do outro. Essa coisa de o nome pesar mais pra um irmão ou pro outro é quando a carreira de um é mais fraquinha do que a do outro, né? É mais discreta. Aí fica mais esse aspecto de fulano é irmão de ciclano. E lembrando também de jogadores que tiveram uma carreira ótima, assim, uma carreira bem sucedida, foram os irmãos De Boer, os jogadores da Holanda, que enfrentou o Brasil, inclusive os dois estavam naquele elenco da Copa de 98, que o Brasil sofreu para ganhar da Holanda. Vira e mexe a gente relembra desse jogo como um dos jogos mais emocionantes do que a gente viu no futebol. Vai Cocu para cobrança, ele Tafarel, vai partir Cocu, na perna esquerda, ele Tafarel, sai, que é sua, Brasil! Caiu certo o Tafarel para fazer a defesa. E os dois jogaram no Barcelona, os dois tiveram uma carreira bem bacana. O Frank De Boer eu lembro que o zagueiro era o mais, assim, que a crítica em geral, né, os jornalistas apontavam como o melhor. Assim. O zagueiro mais técnico. E o engraçado dos dois é que até eles, depois de uma idade assim, né, depois que eles saíram, se eu não me engano, eles saíram do Ajax, o contrato deles era firmado juntamente. Então, quando um jogador saía, o time que tinha que negociar com os dois. É que no final da carreira, ou da metade da carreira para frente, que eles começaram a um jogar no time e o outro jogar no outro. Mas até dado momento, o contrato que era firmado com um tinha que ser firmado com o outro. Tinha alguma coisa de... Era contratual, não era só uma coisa que eles queriam jogar junto. E quem faz essa coisa de levar um jogador e levar o outro, tem uns empresários que fazem isso, né? Leva esse aqui, leva esse outro de brinde, né? Isso aí tem um pouquinho no futebol. Quem fez muito isso foi o Palmeiras. O Jesse, o Fabinho Capixaba e os jogadores de brinde aí que o Palmeiras acabou tendo que levar. Dá pra não pensar em você. Sandy Júnior, de segunda a sexta, 12:30. Não poder te ver. No Viva! Então, e também na Copa de 98, né, relembrando aí, teve os irmãos Lauda lá da Dinamarca, que inclusive enfrentaram o Brasil, o jogo foi 3-2, né, foi um jogo difícil, diga de passagem. Foi um jogaço. E mais dois irmãos que jogavam e tinha os irmãos também, Flor, alguma coisa assim, da Noruega, da mesma Copa de 98, não sei se vocês lembram disso. Da Noruega eu não lembrava não, da Dinamarca sim, são dois jogadores também importantes para a história da Dinamarca. E essa Copa ficou, agora que a gente tá lembrando aqui, é engraçado, o Brasil
enfrentou 2 times com irmãos em campo, não é todo ano que acontece isso, e foram 2 jogos duríssimos para O Brasil perdeu pra Noruega. O puxão de camisa do Júnior Baiano. É verdade, o Brasil já estava classificado em primeiro, inclusive garantido, aí o Brasil tomou uma virada pra equipe e acabou eliminando o Marrocos. Eu me lembro, essa Copa foi muito bacana, essa Copa, a melhor Copa, apesar do resultado final. Foi um dia triste pros brasileiros esse dia aí. Morreu o Leandro. É, isso mesmo, o Leandro Leonardo lá. O Brasil perdeu e eu tava fazendo 12 anos nessa época. Foi um aniversário triste do 86. Então, mais recente aí, tem os irmãos, né, zagueiro, o Luizão, que é ídolo lá no Benfica, né, certo? E o Alex Silva, o famoso pirulito, que a torcida do São Paulo adorava tanto. E tava jogando aí na última temporada no Linense no Campeonato Paulista. Ô Aguiar, você queria dizer que a torcida do São Paulo não tirava o pirulito da boca? Mais ou menos isso. Entendeu? E o pior que é isso, uma vez eu tava lendo, na época que o Pirulito jogava no São Paulo, eu tava lendo uma notícia lá o Luiz Fabiano dando uma entrevista pra um jornal, falou assim, o importante é que lá tem eu estou resolvendo lá na frente e o Pirulito resolve atrás. E aí já viu, né? Aí o pessoal já tirou aquele barato. Esses dois aí, caso curioso, né? Porque o Luizão, ele é muito bom, ele é um jogador, ele é meio discreto assim, né? O Luizão, ele não fala muito. O Luizão, ele apareceu bastante na seleção lá, ele era aquele zagueiro reserva, mas é um jogador com a carreira consolidada, só que ele é bem discretão assim, né? Já o Alex Silva é aquele cara que ele tinha tudo pra ser melhor que o irmão dele, né? Com certeza, quando a gente fazer um programa sobre jogadores que desperdiçaram a carreira, ele vai ser protagonista também, porque ele tinha um futuro bom pela frente, né? Ele jogou muito bem no São Paulo. Quando ele saiu do São Paulo, ele foi pra que time? Eu não lembro pra que time ele foi diretamente. Eu sei que ele rodou por Cruzeiro, Flamengo. Ele deu uma rodada aí. Esses tempos agora ele tava no Boa Esporte, na segunda divisão. Ele se perdeu na carreira. Não, assim, o Alex Silva é um caso bem curioso. Ele teve algumas lesões e tal, mas a carreira dele foi numa decaída assim grandiosa. É espantoso como o zagueiro que chegou a jogar pra seleção brasileira. O São Paulo tinha uma zaga muito firme. E o Miranda tá aí até hoje jogando bem. E o Alex Silva realmente inexplicável. Ele se perdeu de uma forma assim assustadora. Pena, né? Ele podia ter sido melhor que o próprio Luizão, né? A carreira dele podia ter decolado até mais. A expectativa era que sim. A expectativa era que ele fosse aí um jogador para ser titular da seleção por um bom tempo aí. Uma pena que se perdeu aí não dá pra dizer qual foi o motivo, mas infelizmente para ele, com certeza, ele não seguiu o trilho que estava aparentando que iria seguir, né? Uma pena pro Alex Silva aí, mas a família tá bem representada com o Luizão aí, que foi jogador importantíssimo no Benfica, chegou a disputar a Copa do Mundo, se eu não me engano. Foi titular muitas vezes da seleção brasileira, então tá tranquilo a família, pelo menos tem um grande zagueiro na história. Uma dupla de irmãos que os dois foram tipo carreiras boas, nada de tão brilhante, mas boas. É o caso do Richarlison e do Alexandre, né? Esses dois no mercado interno, eu acho que eles até jogaram fora, mas sem nenhum destaque, mas eles rodaram muito aqui entre os times do Brasil. O Richarlison, ele tem um jeito peculiar e a galera gosta de tirar uma onda com ele e tal, mas ele no São Paulo ele foi importantíssimo, cara. Ele e o Jean, que hoje joga no Palmeiras, fizeram uma dupla de volantes ali que após Mineiro e Josué do São Paulo, eles conseguiram fazer o São Paulo, né, junto com o elenco, conquistar 2 títulos na sequência, o de 2007 e 2008, e ele foi um jogador assim extremamente importante. Depois ele teve algumas passagens, ele meio que parece que perdeu a cabeça, às vezes ele virou um jogador um pouco mais violento e tal, mas ele no São Paulo ele foi brilhante junto com o Jean lá, e a galera gosta de pegar um pouco no pé dele Ele não é aquele jogador masculinizado, aquela coisa toda, né? Ele tem os trejeitos e a galera gosta de pegar no pé dele e tal, mas jogando bola no São Paulo, particularmente, ele foi muito bem. Nos outros times ele foi bem questionável, mas no São Paulo, a torcida do São Paulo tem muito que agradecer ao Richarlison e sem piadinha. Ele jogou bem mesmo, não jogou tão bem, mas né, teve uma passagem boa, foi o Atlético, né, que ele chegou a... No Atlético ele foi reserva, mas os dois estavam no elenco campeão da Libertadores. O Alexandre e o Richarlison, os dois estavam.
O Alexandro já achava um jogador bem de bastante qualidade, assim. Ele é um centroavante fazedor de gol. Ele fazia muito gol. Teve uma fase no Cruzeiro que ele tava, assim, arrebentando de fazer gol. Eu lembro que era ele no Cruzeiro e o Kleber Pereira no Santos fazendo gol quase todo o jogo. Era uma alegria no Cartola escalar ele, que era quase certeza de gol. Mas depois ele começou a rodar, jogou no Vasco, aí foi pro Flamengo. Agora inclusive tá suspenso por doping no Palmeiras. E tá meio indo pro fim da carreira já, né? Eles são filhos de ex-jogador, né? Inclusive, um tal de Lela, que jogou algum tempo atrás. E do Curitiba, pô. Então, eu desconheço, não diminuindo o atleta, o ex-atleta, mas não é muito famoso, assim. A galera só começou a ouvir falar do Lela porque, eles são filhos do Lela e tal, mas... Esse é o caso do pai que ficou famoso por causa do filho. A família inteira se ajudou nesse caso, né? O Lela foi citado porque, assim, o futebol tá aí há muito tempo e existem centenas de milhares de ex-jogadores. E por algum motivo, quando um neto, um filho, esse é a eles que eles vão puxar lá que é filho, que jogou em tal time e tal. Mas enfim, só pra finalizar essa dupla de irmãos aí, Richarlison e Alexandre, eles foram muito importantes no cenário nacional e inclusive ainda jogam. O Alexandre ainda tá no time de ponta, que é o Palmeiras. O Richarlison, ele tinha até dado eu não sei se vocês ouviram falar, parece que ele chegou a jogar um pouco de vôlei. De vôlei, mas parece que ele vai jogar em algum time, cara. Eu não tenho certeza. Se você buscar na internet aí, você vai ver que parece que esse semestre ele vai voltar a jogar em algum time, se não me engano, de segunda divisão. Tá no Goa da Índia, vai começar o campeonato indiano. Isso. Ele vai jogar no time do Zico, né? O Richarlison, o pessoal gosta de pegar no pé dele, né? Enfim, por uma cerca de motivos, né? A gente sabe que o futebol é machista pra caramba. O Richarlison, por conta dele ter aquele jeito dele não tão masculinizado, né, dele falar um pouco diferente, o pessoal pega no pé dele. Talvez a carreira dele tenha sido prejudicada um pouco por causa disso, né, cara? Porque ele já jogar no São Paulo, um time que o pessoal gosta de apelidar, e depois ele foi passando por alguns times, o pessoal acabava falando, o Richarlison, aquele jogador de São Paulo, nem queria saber sobre a qualidade de futebol dele. Mas o Richarlison jogou muito, cara. No São Paulo ele arrebentou. Ele foi muito bom jogador. Só que eu ainda acho que o Alessandro ele conseguiu ser mais... manter, né, um futebol melhor. O Alessandro teve uma época que eu achava que ele era o melhor atacante do Brasil. Acho que quando foi a época que o Aguiar falou que ele estava no Cruzeiro, ele chegou a jogar bastante também no Inter, né? No Internacional de Porto Alegre. Não, o Alexandre, ótimo jogador, tá encerrando a carreira, né? Que foi pro Palmeiras, quando o cara vai pro Palmeiras que tá a fim de acabar. O Richarlison, ótimo jogador também. Acho que o torcedor do São Paulo, independente das brincadeiras, aqui nos bastidores do Dibrada, eu e o Caissara tem uma brincadeira, né? Que o 86 é o nosso Richarlison. Mas o independente de qualquer posição dele, qualquer outra escolha dele, é um excelente jogador. Eu acho que a torcida do São Paulo deve muito a ele. Não é verdade, Caissara? É inegável, né, que o Richard representa como jogador, que é um bom meio-campista, tudo bem. Teve seus problemas aí na carreira aí e tal, agora tá jogando na Índia. Mas nenhuma posição ou qualquer tipo de escolha pode pesar na categoria ou não do jogador, não é verdade, pessoal? Isso aí é uma coisa que não diz respeito a ninguém. O que o cara é. Porque assim, vamos falar sério. Se for remexer bastante aí, o que vai ter de jogador que e paga de machão e tal? O Richarlison tem aquele jeito dele, o pessoal gosta de pegar no pé dele, né? Mas é o que o Aguiar falou aí. Isso aí não tem que pesar no meio do futebol. O importante é o cara jogar a bola. Verdade. Fato. Dá pra não pensar em você. Sandy Júnior. De segunda a sexta, 12:30. Não poder te ver. No Viva. Mais uma curiosidade aqui, desses aqui eu nem vou falar muito, porque o mais famosinho dele eu acho que vocês dois nem conhecem e eu conheço pouco. São os irmãos Zarate, que são na verdade 3. O mais famoso deles é o Mauro Zarate, que jogou até pela seleção argentina já, teve uma passagem na Lazio, mas além dele tem o Ariel Zarate e o Rolando Zarate. São 3 irmãos aí, um caso curioso também, né? 3 irmãos Você acha o Rolando, que até participou da escolinha do professor Raimundo? Nossa! Você gostava
ô Aguiar. Olha, o professor Raimundo era muito boa, pô. Eu acho que o Caissara nem acompanhou a escolinha, né? Acho que nem sabe o que é. Ah, eu cheguei a ver reprise, mas realmente eu não via graça nenhuma na escolinha do professor É que Raimundo. você é um cara chato, né, Caissara? Não é que o humor, ele é muito de acordo com a época, né? Ele é muito retrato da época. E no caso... Eu tenho certeza que você não deve perder um programa do Pânico na Band, por exemplo. Não, também não é do meu agrado, não. As vestidas do Pânico pra atrair o público masculino, que é forte, né, cara? É verdade. Você passando com o controle lá, dando uma zapiada ali, 1 segundo já basta pra você ganhar eficácia. O 86 é fisgado pelo controle. Não que eu não assisto TV, você tá ligado? A gente acho que nós três estão mais na internet, né? Mas... Bom, vamos voltar aqui aos irmãos. Você sabia que o Túlio Maravilha teve um irmão atleta também? Alguém sabia dessa? É uma novidade pra mim. Tá dizendo aqui que o Túlio teve um irmão Telvio, irmão gêmeo, inclusive. Será que ele fez 1000 gols também? Oh, é verdade. Agora eu lembrei dessa história aí. É verdade, foi até reportagem da Placar. Será que o Túlio contabilizou os gols do Telvio como dele também? Se você ver lá na lista do Túlio, vai ter lá um jogo no Rio ao meio-dia, um jogo em Rondônia às 4 da tarde, que ele fez gol nos dois, né? Com certeza. Não, e outra coisa, os dois jogaram no Goiás, viu? Ah, eu não sabia, eu nunca tinha ouvido falar do Telvio. Isso aí é caso de dossiê, hein? Ninguém ouviu falar desse cara aí o Túlio aparece com 1000 gols do nada aí. Isso aí a polícia tem que investigar. Tá com cara de fraude essa lista do Túlio aí, mais fraude do que a do Romário. Outros irmãos mais recentes agora, o Rafinha Alcântara e o Thiago Alcântara, ambos do Barcelona, foram revelados pelo Barcelona, na verdade, e agora eles estão... O Thiago tá no Bayern de Munique e o Rafinha tá para sair do Barcelona. E eles são filhos do Mazinho, né? Ex-jogador da seleção brasileira. Inclusive o Thiago joga pela Espanha e o Rafinha joga pelo Brasil. Eles têm dupla cidadania. E são dois jogadores ainda que não dá nem para comentar muito, porque eles só estão iniciando sua trajetória. O Thiago tá um pouco melhor consolidado, ele jogou mais vezes com a camisa do Barcelona e o Pep Guardiola adora ele, tanto é que levou para o Bayern, só que agora o abandonou lá no Bayern, que depois de ter acertado com o Manchester City. Dá pra não pensar em você. Sandy Júnior, de segunda a sexta, 12:30, Não poder te ver. no Viva. Ah, hoje no futebol ainda temos irmãos jogando em um grande clube, que no caso do Santos, que tem o Yuri, que foi vice-campeão paulista pelo Audax. Você tá lembrado, Caissara? Que foi um dos destaques aí do Audax. O irmão dele que tá jogando no Santos B, que é o Ian, que tava jogando no Juventus da Javari e foi agora pro Santos também. Então temos um caso de 2 irmãos jogando no mesmo clube. Além de irmãos, eles são irmãos gêmeos, né? Gêmeos idênticos. Isso, e gêmeos idênticos, é verdade. E eu lembrando também de outros irmãos gêmeos idênticos, a gente teve a dupla do Internacional, que a mãe não fazia questão nenhuma de diferenciá-los, dá pra perceber pelo Diego e Diogo, né? Imagina Verdade. como era pra essa família diferenciar os dois jogadores na sua infância. Mas eles tiveram a carreira também bem discreta, né? Eles surgiram naquele time do Internacional lá que tinha o Daniel Carvalho, tinha mais outros jogadores lá com um pouco mais de expectativa, mas daquela linhagem lá não vingou quase ninguém. O Diego e o Diogo se perderam aí no mundo do futebol. Um deles, acho que foi o Diego, que chegou a jogar no Santos. Você lembra, Aguiar? Eu lembro. Mas eles, assim, um desses 2 irmãos chegaram a jogar na Inglaterra também, né? Então, mas assim, sem muito sucesso, né? Fizeram participações discretas por onde passaram e não deixaram muita saudade, com certeza. Lembrei agora de 2 irmãos também, até carreira consolidada, o Zé Elias e o Rubinho, né? Os dois também tiveram carreiras assim, ok. O Zé Elias chegou a jogar na Inter de Milão, o Rubinho chegou a jogar na Juventus, foi reserva há muito tempo da Juventus. Eles não foram jogador de extremo sucesso, mas... O Zé Elias teve uma carreira boa, né? No Corinthians ele foi... Ele era um volante pegador e a torcida do Corinthians adorava ele porque ele era muito raçudo. Mas tecnicamente não era um jogador muito excepcional mas aquele negócio, dentro das características que ele tinha e o que ele podia oferecer, ele fazia bem seu papel, que era muita luta, muita briga. E chegou a jogar na Inter de Milão, porra.
é algo relevante, né? A Inter de Milão é um gigante da Europa. O goleiro reserva do Corinthians foi pra fora e acabou jogando em alguns times de relevância lá na Itália, né? Que nem eu falei, ele foi reserva do Buffon, né? Ele pode contar pra todo mundo que eu só não fui titular da Juventus porque tinha um tal de Buffon lá. A Itália, ela é campeã nisso, de você ter um jogador ruim, desconhecido aqui, e os caras viram ídolo lá, né? Tinha aquele Júlio Sérgio dos Santos lá que virou goleiro também, algum time da Itália. Na Roma, jogou muito tempo na Roma. Ele e o Doni. O Doni virou. O Tadei era ídolo na Roma, os caras queriam arrancar a cabeça dele aqui no Palestra Itália. O Tadei foi lá pra Roma, jogou acho que 8, 9 anos lá na Roma. Mano, tem um jogador que vai pra Itália lá e o cara vira ídolo. Felipe Anderson é um exemplo. Felipe Anderson. É um exemplo mais recente aí desses jogadores que vão pra Itália e conseguem se destacar. O Gabigol fez essa escolha aí, mas a gente pode até fazer um outro episódio pra gente comentar mais desse mercado que ocorreu agora, mas o Gabigol fez uma escolha ruim, na minha opinião. Não sei o que você pensa, Aguiar. Eu acho que ele devia ter esperado um pouco e ter jogado no Manchester, do lado do Ibra. Outro jogador que fez permuta pra ir pro time foi o Kaká, né? Quando ele foi pro Milan, o irmão dele, o Digão, também foi junto. Não sei se ele chegou a ir junto, ele foi depois, né? O Digão é um pouco mais novo que o Kaká. Foi mais ou menos o que aconteceu com o Pelé lá do Santos. Tem meu irmão aí, traz ele aí, deixa ele um tempo treinando aí. Eu tenho mensagem do Anjo Caído aqui, antes de terminar minha participação. Por favor. Não, o Anjo Caído falou que você pode falar dos irmãos dele que já jogou futebol. Mas já encerraram, mas já jogaram. Vocês estavam com saudade e ela voltou. Fala aí, Caissara, fala aí, 86, o que voltou? O que voltou? O que voltou? A conexão. Prepare seu copinho de Dolly, prepare o pãozinho duro e vamos começar a conexão. E diga de passagem, lá embaixo hoje em dia é tudo fibra ótica, como que fala? É tudo Wi-Fi, tá tudo modernizado lá. Coisa tá chique agora. E agora o Anjo Caído queria falar dos irmãos dele que já jogou bola. Vocês sabiam isso aí, Caissara 86? Que já teve 2 irmãos jogadores de bola? Dois irmãos? E os 2 jogaram no Corinthians. Vamos ver o que vai sair daí. Quem foram os irmãos dele? Não, é muito conhecido. Os 2 irmãos, Edilson Capetinha e Vampeta. É fato. É fato, pô. E eles foram bons jogadores, diga de passagem. Excelentes jogadores. Inclusive, os 2 jogaram no Palmeiras também, né? Ou só o Edilson? Não, acho que só o Edilson. Eu não lembro se o Vampeta jogou no Palmeiras. Quem tem que responder isso aí é o 86. Não, o Vampeta nunca jogou no Palmeiras, não. Ô Aguiar, só tem uma pergunta. O Edilson Capetinha, sim. Edilson Capetinha é filho legítimo. Agora o Vampeta, com quem que a mulher com quem que a mãe do Anjo Caído saiu pra citar? Ela saiu com o Drácula pra sair o... Na verdade, o Anjo Caído andou metendo chifre no Drácula. Pra quem não sabe, o Vampeta é a mistura de vampiro com capeta, né? Então, alguma coisa tem de errado aí nessa história aí, viu? Dessas minhas passagens, dessas minhas sumidas aí, indo e voltando, eu sei cada história do Anjo Caído, que se eu falar aqui o programa para. Será que o Anjo Caído andou dando um rolê na Transilvânia lá? Pra julgar a aparência do Vampeta, a mãe dele devia ser uma coisa terrível, né? E eu aposto que foi numa noitada bêbada do capiroto. Com certeza. Com certeza. Mas isso aí, o Anjo Caído falou que o negócio daqui pra frente tem que ter ordem, viu? Senão o contrato tá encerrado. Com certeza. É do morro, tem ensaio geral. Eu quero ver gol, eu quero ver gol. Não precisa ser de placa, eu quero ver gol. 2 dias sem dormir, chega domingo de manhã, fica difícil passar. Sem um banho de mar, tem a distância, a lotação. Tumulto então, tô no favelinha. Peguei fora da linha, meia Copacabana é o bonde ideal. No ponto final, o rebu é total. Pular pela janela pro bonde é normal. Zoando no asfalto, zoando na areia. Quando chegar na água vou me acabar. Quando chegar na água jacaré é o que vai dar. Porque eu quero ver gol, eu quero ver gol. Não precisa ser de placa, eu quero ver gol. Eu quero ver gol, eu quero ver gol. Não precisa ser de placa, eu quero ver gol. Tem limão, tem mate, melancia fatiada. O globo, sal e doce, dragão chinês. Tem limão, tem mate.
sal e doce, dragão chinês. Tem limão, tem mate, melancia fatiada. O globo, sal e doce, dragão chinês. Tô no rangolês nas ruas e a lombra bateu. O jogo é às 5 e eu sou mais o meu. Tô com a geral no bolso, garanti meu lugar. Vou torcer, vou xingar pro meu time ganhar.